Então, primeiro é um prazer estar com vocês aqui do DM do Esporte, podendo estar falando um pouquinho do que a gente mais ama, que é o futebol, né? E ainda mais com você, que é um grande amigo aí que o futebol me deu. Acho que o futebol proporciona isso pra gente, né? O meu projeto, o Toque do Mestre, é uma ideia que eu tenho há muito tempo, mas na verdade ela foi transportada agora pro digital, né? Porque eu sempre tive a vontade de lecionar e fazer cursos de treinador voltado para a região do Oeste Paulista, né? Que é muito carente nesse sentido. Então, por exemplo, eu tomei as minhas próprias dores, né? Quando eu queria me especializar, queria estudar o futebol, eu tinha que sair. Ou era para São Paulo, ou era para o Rio de Janeiro. E a gente não tinha tanto acesso à internet quanto a gente tem hoje. E aí eu criei o primeiro curso de treinador de futebol do Oeste Paulista, né, que graças a Deus foi um sucesso. A gente teve aí em 2 edições mais de 220 pessoas e isso mostra que o pessoal gosta, que o pessoal tem a necessidade de se especializar. Então a minha ideia é contribuir um pouquinho cada vez mais com o futebol, melhorando quem trabalha com futebol e quem trabalha com futebol não digo só em campo, né, como vocês mesmo, você fez o curso, como psicólogos fizeram o curso, médicos fizeram o curso, fisioterapeutas. Então toda a população que cerca o futebol, se ela estiver mais bem informada, com certeza a contribuição em campo vai ser maior. A gente vai bater um papo sobre muitas coisas aqui, entre uma delas é a lesão, né? E se você pega, por exemplo, um repórter, um comentarista que não tem a mínima noção do que é um processo de formação de um atleta, ele vai criticar se o time ganhou ou não, sub-15, sub-17, e isso vai gerar uma precocidade na formação do atleta. O treinador vai querer acelerar esse processo e a gente pode estar aí deixando de lado possíveis talentos e forçando alguns outros até levar ao limite em termos de lesão. Então, se a gente conscientizar todo mundo, acho que o futebol vai ser melhor na nossa região e, obviamente, no estado de São Paulo. Então, essa é a minha grande missão com o Toque do Mestre, né? São vários cursos online, o primeiro já foi lançado, é mais sobre técnica e tática, mas a gente vai ter outros para a escolinha, para a categoria de base, enfim, para N temas. Então eu só transportei o que a gente tinha físico, a pandemia ajudou a gente a pensar em outras alternativas e transformei em digital e já está sendo um sucesso, graças a Deus. Você falou da questão de lesão na parte de formação do atleta na base. O que isso interfere na hora do cara explodir, por exemplo? O cara é um talento, só que ele sofreu com lesões, às vezes foi sobrecarregado durante treinamentos, durante jogos, durante esse processo de formação. Isso afetou ele na hora de estourar no profissional. Como que vocês que trabalham com base veem isso, enxergam isso para preservar também o menino? Né? Então a gente tem que pensar na saúde do atleta, né? Quando a gente fala pensar na saúde do atleta, a gente pensa pelo lado bom do futebol, né? Pelo lado humano, mas também a gente pensa pelo lado comercial e do clube, de carreira desse menino. Porque quanto mais saudável ele for no processo de formação dele, melhor vai ser a transição para o profissional. A gente vê vários atletas que chegam, fazem essa transição da base, principalmente do sub-20 para o profissional, sentem muito porque o ritmo é mais forte, né? E já vem com lesões prévias. Então tem muito atleta aí com 17, 18 anos com lesões de menisco, ligamento, que é muito comum, tornozelo, que é mais comum, aí o menino com 15 anos tem uma lesão ligamentar no tornozelo, por exemplo. Uma lesão que poderia ser tratada facilmente com especialistas, se ele tivesse bastante tempo também e paciência do clube, ele trataria a lesão normalmente. Mas aí o que acontece? O próprio clube força o menino a estar jogando, o menino se sente coagido, né, porque ele precisa jogar, que é o sonho dele, e aí ele acaba arrastando uma lesão aí por meses até anos. E aí, às vezes, essa lesão cicatriza, mas obviamente que deixa algumas limitações articulares que podem até dificultar em marcha no futuro, aí vai dando vários problemas. Então, acho que a cobrança por resultado, né, a falta de conhecimento de diretores que regem a base, isso aí gera uma pressão muito grande nos próprios atletas, né, e obviamente nos treinadores. E aí os meninos vão até o limite. Os meninos não devem ir até o limite, né, no sub-15, no sub-17. Sub-20 sim, que já é uma simulação do que vai acontecer no profissional, mas já são adultos, teoricamente, em termos físicos, né? Mas essa grande pressão, ela faz com que o atleta se cobre, sem contar também nos aspectos psicossomáticos, né? Que o atleta sai de casa cedo, o atleta, muitas vezes, a família coloca muita responsabilidade em cima dele, e aí a gente tem até alguns estudos aí que são poucos explorados, que esse tipo de pressão psicológica resulta em algumas lesões
variadas, principalmente em tornozelo, joelho e quadril, né? Que é o que o jogador mais utiliza, né? Os membros inferiores. Então toda essa pressão, carga emocional, cobrança e outra coisa, falta de profissionais preparados para trabalhar com futebol, preparadores físicos que não são formados, treinadores que não são formados, desconhecem, né, do crescimento e desenvolvimento. Cada categoria tem sua peculiaridade. O sub-13 é totalmente diferente do 15, que é totalmente diferente do 17, que é totalmente diferente do 20. E aí você muitas vezes reproduz o mesmo treino para todas as categorias, enfim, não individualiza o trabalho. E são vários as vertentes aí que podem acarretar no atleta lesionado, que vai carregando essa lesão até a transição do profissional, ou então essa lesão que o impede de chegar no profissional. Então, voltando à ideia do curso, quanto mais consciência a gente tiver no futebol, melhor, em todos os setores, né? No setor de fisioterapia, no setor médico, no setor socioeducativo, no setor psicológico e no setor de técnico de campo também. Quanto que a ciência é importante para o resultado final? 100%. É só você ver que os clubes que mais revelam jogadores são os que mais apostam em ciência. O Atlético Paranaense, se você falasse há 20 anos atrás que o Atlético Paranaense ia figurar entre os principais clubes do Brasil, todo mundo ia dar risada, né? Só que é um clube que apostou na ciência, principalmente na base. Então eles apostam muito em profissionais, principalmente profissionais qualificados, em todos os setores, e integração de setores, é outra coisa, né? Quando a gente fala que o cara tem que ser bem competente, o fisioterapeuta tem que ser competente, o médico, o psicólogo tem que ser competente, só que eles têm que fazer parte do dia a dia, eles têm que entender a rotina de treinamento e fazer o que a gente fala de transdisciplinaridade. A ciência dele juntar com a outra ciência em prol do campo e obviamente em prol do menino. Isso que os clubes de ponta, São Paulo, o Cruzeiro, embora esteja numa péssima fase, mas sempre foi um celeiro de craques, é um clube que aposta muito nisso. O Vitória sempre fez isso também, só que agora está numa fase ruim, mas são clubes que durante muitos anos figuraram entre os melhores do Brasil. Então a ciência ela é indispensável em qualquer esfera, seja no profissional e principalmente na base. Na base até é melhor que você, teoricamente, você tem mais tranquilidade de resultado. Por incrível que pareça, se você trabalhar num clube grande de base, você sofre menos pressão do que no clube pequeno. No clube pequeno você vai ser cobrado por ignorantes que vão querer que você ganhe o jogo. No clube de base grande, no clube grande, desculpa, na categoria de formação, que esse é o termo correto, é a categoria de formação, os dirigentes sabem que eles precisam dos atletas pro grupo profissional ou para negócio. Sabendo disso, o que eles fazem? Respeitam o atleta saudável, respeitam a recuperação do atleta, não cobram resultados, né? E aí o atleta tem uma crescente mais tranquila e estoura na hora certa. Então, é a ciência em prol do futebol. Quanto que o romantismo do futebol, o saudosismo, dessa galera que ainda acha que o futebol não precisa dessa ciência, que joga a camisa ali, que os caras resolvem. Quanto que isso atrapalha o processo de um cara que estudou, que se qualificou, que vê a ciência como passo vital para dar certo? Acho que isso é o reflexo do futebol brasileiro, né? A gente vê um Neymar, a gente fica vislumbrado, né? Tirando o aspecto comportamental dele, porque muitos gostam, outros odeiam, enfim. Mas em campo ele é um talento nato. Talvez o único, tanto é que a gente viu outro dia no jogo do Brasil, o Rafinha despontando, todo mundo ficou maravilhado pelas jogadas de 1 a 1 que ele fazia. Só que o futebol evoluiu, e o Brasil sempre foi imitado, e o Brasil sempre foi o país a ser vencido. E aí o que a gente fez? Pela qualidade técnica que a gente tinha, os treinadores pararam no tempo, os preparadores físicos também, por apostarem no romantismo do futebol. E todo mundo se preparou, a Europa se preparou, né? Agora a gente não está tendo mais talento e não está tendo mais resultado como a gente tinha. Então, ainda tem espaço para o futebol romântico? Claro que tem, né? Não é porque a ciência está chegando que o aspecto do futebol romântico... Você pode ter um time bem treinado, só que jogando para frente. O Brasil, na partida que fez contra o Uruguai, por exemplo, se você falar para mim que não foi um jogo romântico, foi a coisa mais linda do mundo. Foi lindo o que o Brasil fez. O Paquetá dando caneta, o Neymar jogando muito, o Rafinha destruindo, tudo de forma coletiva. Então existem formas assim, existem equipes, a Espanha, por exemplo, o Barcelona é um dos times que mais investem em tecnologia. E quer falar que o Barcelona do Guardiola não era romântico? Talvez foi, teoricamente, um dos últimos românticos e o maior aporte tecnológico. O Bayern do 2013. Pô, então é a cultura da ignorância falar que a ciência acaba com o romantismo do futebol. Na verdade,
Eu sou contra. Não que eu sou contra, por favor. Se ele quiser vir, ele vem. Não tô achando que esse cara vai salvar o futebol brasileiro. Um Guardiola na seleção brasileira, por exemplo. Porque a gente tem treinadores muito capazes também. Você vai falar, o Tite, por exemplo, ele entende tanto de futebol quanto o Guardiola. O Guardiola teve o nome e tal. Mas os treinadores brasileiros sabem o que tem que fazer. Acho que a cultura vem mais de baixo. Vem desde a formação. A gente já não tá tendo mais aquela qualidade dos atletas também que a gente tinha. Aí falam assim, se o Guardiola treinasse uma equipe da 4ª divisão, concordo, não ia ser o mesmo, não ia ter o mesmo, porque ele tem os talentos dele, né? Então a gente também tem que olhar para a realidade do futebol, né? Você pega uma 4ª divisão paulista, campo ruim, jogador que não tem tanta técnica, não dá para você fazer alguns modelos de jogo que você faria com um campo bom, com um elenco bem treinado fisicamente. Tem uma diferença física do atleta profissional, para você ter ideia, de elite, para um profissional que não seja de elite, dá mais ou menos em torno aí, um atleta profissional de elite, né? Ele tem 20% a mais de potência muscular que um jogador que não seja de elite. Então, já começa por aí. Além dele ser mais talentoso por já estar lá, ele tem mais aporte físico. Então, são várias respostas. Na verdade, o futebol ele é muito grande no Brasil, a gente só vê o produto final, que é Série A e Série B. E eu não acredito que um treinador estrangeiro mudaria só pela seleção brasileira todo o panorama do futebol. Eu acredito que vários treinadores, não estrangeiros, vários bons treinadores, principalmente na Série B. A Série B, a gente geralmente, Série C, Série B, a gente tem os melhores treinadores, porque são caras que estão em clubes de médio porte e que estudam muito, porque na Série A a gente sabe que geralmente são mais controladores de grupo, né? Geralmente os treinadores de Série A são treinadores que tiveram vitórias no passado e agora são controladores de grupo. Agora, cara que entende de tática, de treinamento, de periodização física, periodização tática, que é um assunto, né, que veio lá de Portugal, os melhores treinadores estão na Série B e alguns na Série A, né? Na minha opinião. Mas se a gente quiser mudar o futebol brasileiro, a gente tem que capacitar todos os treinadores, todos os preparadores físicos, e foi o que a Alemanha fez, né? A Alemanha, depois que perdeu para o Brasil em 2002, a Alemanha popularizou o futebol, já era popular lá, mas popularizou, espalhou escolas de futebol, licenças de futebol e virou o que foi. Eles mudaram a mística da Alemanha, que o alemão era um robô. Quer mais do que a Copa 2014? Que é um time romântico pra caramba também. Você vê, na ideia do povo que não entende isso, vê o Miller de meia baixa, o Neuer batendo na bola, o Kroos tocando como o Gerson, canhotinha de ouro. Os caras falam, nossa, time romântico. Mas não, o moleque treina com um tablet há 20 anos lá, sabendo onde vai bater. Só que tudo exato, só que ao mesmo tempo que a gente fala, é bacana você falar, ao mesmo tempo que a gente fala do romantismo, eles têm toda a tecnologia a favor deles, só que nessa Copa eles ficaram na Bahia, né? Cada um, eles falavam que tinha rotina de lavar o seu próprio uniforme. Que é mais romântico que isso, os caras caminhavam pela praia, os caras ficavam com o pessoal. Quando que a gente pensaria que a Alemanha ia jogar no Brasil e eles iam ser o time mais carismático da Copa? Foram mais carismáticos que a nossa seleção, pô. E até marketing, tudo. Os caras jogando com a camisa parecida com a do Flamengo e do Vitória. Pô, as cores, né? Vermelha e preta, enfim. É só pra falar, é outro ponto que a gente volta e falar que a ciência ela não atrapalha em nada o romantismo do futebol e enfim. Só vigora, né? Você falou da parte física, o cara que está em elite na Europa, ele tem 30% a mais de capacidade física. Foi só uma estimativa, né? Assim, é um pouquinho menos, mas eles correm mais em termos de percurso mesmo, mais distância e correm mais vezes rápido. Isso explica mais talvez sprints. O William chegar aqui com 34 anos, parece que está jogando contra criança. O Andreas Pereira chegar e o cara que era renegado em muito clube, o cara chega aqui e come a bola. Exatamente. Explica um pouco. Muito, explica muito. Isso explica um jogador que aqui no Brasileiro Série A arrebenta, lá não faz nada, como o Gabigol, por exemplo. É uma das questões, né? Tem questão cultural, questão de adaptação, né, cara? Mas às vezes os caras, a gente sabe também que jogador na Europa, principalmente o brasileiro, às vezes ele sofre um pouco, ele é boicotado pelo próprio grupo, né? Mas porque o jogador brasileiro tem a fama de ser um pouco mais rebelde, não ser obediente taticamente, porque é uma cultura nossa que não tem. A gente resolve o problema da forma criativa. E os próprios companheiros às vezes não gostam disso, que é uma jogada individual, ou é um toque de efeito que eles às vezes não esperam. O aspecto físico é um dos principais, né, nesse aspecto, nessa diferença do futebol brasileiro com o de elite europeu, né? É só você assistir o jogo. Até quem é leigo assiste um jogo da Champions League e depois assiste um do Brasileirão, pode ver a diferença de velocidade. Marcelo, você falou também da questão da Alemanha.
derrota para o Brasil, né? O início do projeto se dá depois da decepção da Euro em 2000, né? Eliminado na primeira fase, perdendo todos os jogos. E aí começa a pôr em prática depois daquela final inesperada em 2002. Você acha que o Brasil precisa de uma decepção enorme? Como se fosse contra Honduras em 2001, que talvez ali teria virado a chave? Legal, a gente não tem tantos talentos. Na verdade, muito bom. A gente tem os talentos, só que o buraco é lá embaixo. Quando eu falo para vocês que o futebol brasileiro é gigantesco, né? A gente tem um número de atletas muito grande. A gente ainda tem os talentos existem, só que os talentos eles são mal formados na formação ou eles são deixados de lado na categoria de formação por causa dos atletas com mais força física. Por quê? É tudo um processo. Fazer um caso aqui, eu sou treinador de sub-15 de um clube e eu tenho lá meninos que ainda são do sub-14, mas jogam no sub-15 porque a federação quer, né? Sub-13, sub-15. Eles são pequenos, mas são extremamente talentosos. Eu só opto para colocar os maiores, eu deixo de treinar esses que têm talento para colocar os maiores para ganhar o jogo. O meu time ganha o jogo, o presidente não entende nada, acha que eu sou bom porque eu ganhei o sub-15. Só que depois de 4 anos eu não revelei ninguém, porque esses meninos ganhavam na força. E quando eles chegam na força, né, para fazer a transição profissional, eles não passam. E quem tinha talento não foi opção, foi deixado de lado. E outra coisa, e quando a gente acha o talento, a gente mata. Mata como? Com especialização precoce. Mata como? Com treinamentos exaustivos. A criança tem o talento, mas em vez de ela crescer naturalmente como foi um Kaká, descobre o menino com 13 anos, ele está treinando 2 períodos, fazendo musculação. Aí ele se arrebenta. A gente tem um monte de Neymar. Era pra gente ter 22 Neymar na Copa. 22. 2 Neymar na lateral direita, 2 Neymar na lateral esquerda. Era como sempre foi. Só que o processo de treinamento brasileiro tem matado esse tipo de talento. Então a gente tem um problema de captação de talento, a gente tem o problema da formação desse talento e a gente tem o problema da pressão dos treinadores de base por resultado. Coisa que é um absurdo. Se no futebol profissional é um absurdo, imagina achar isso na base. E acontece. Eu já vi treinador de ser mandado embora porque perdeu 3 jogos no sub-15. Isso não existe, né? Não existe. Se o trabalho dele é ruim, tudo bem. O presidente entender e falar, seu trabalho é muito ruim, além do resultado. Agora, eu tenho alguns dos atletas que passaram por mim. Uma vez a gente fez um sub-15, um campeonato paulista que não fomos muito longe, mas foi o time que mais teve atleta profissional depois. Então, a gente não pode julgar dessa forma. Então, se a gente for falar quais são os problemas, são muitos, né? Mas por que a gente não tem talento? Primeiro, metodologia de treinamento, pessoas que não conseguem gerir o futebol, má preparação dos preparadores físicos de base, de treinadores. Outra coisa, o mercado como o europeu. O atleta com 14 anos já sai para a Europa porque tem o sobrenome e agora ele pode jogar em qualquer país. Se ele é italiano, ele pode jogar na Espanha, em Portugal, porque agora não tem mais limite, né? Isso é até um dado curioso que eu falei na palestra, eu falo no curso. O Brasil e a Argentina tinham mais títulos mundiais do que a Europa inteira até 93. Aí quando aconteceu o mercado, a Lei Bosman e a União Europeia, o cidadão europeu ele pode transitar em qualquer país, né? E aí o que aconteceu? Os jogadores brasileiros, antes na Europa você só podia ter 3 estrangeiros. Então o Chelsea, por exemplo, ele só podia ter 3. Era um italiano, vamos supor, os ingleses eram um italiano, um francês e um brasileiro. Mas com a União Europeia, essas 3 vagas que eram para estrangeiro, não precisava mais. Então eram todos brasileiros. Então todos os clubes começaram a contratar muitos brasileiros e aí com a facilidade do sobrenome, de dupla nacionalidade. Então as crianças daqui saíram para lá. Quem que foi campeão do mundo depois do São Paulo de 93? Teve o São Paulo 2005, o Inter de 2006 e o Corinthians de 2012, né? E o Boca, né? O Boca não. Tivemos 3 títulos nos últimos aí, o quê? 16 anos? De 93 até 2018. Põe aí 25 anos, 26 anos, 27 anos. Absurdo. Né? Isso mostra por que também a gente não tem talento. Um parênteses engraçado para quem curte futsal, há anos atrás, se você assistisse a Copa do Mundo de Futebol, pega a escalação da Rússia. Você ia esperar lá os OV, né? Tudo terminado com OV. Era João, Pedro, Marcelo, era Vitor. Era isso. Todos brasileiros. A Itália chegou, se não me engano, salvo engano, a jogar uma Copa do Mundo com 10 brasileiros. Então o jogador brasileiro já sai. Você vai numa categoria de base de um clube gigante, como o São Paulo, por exemplo, às vezes você pergunta para o menino que está lá em Cotia, que é a coisa mais linda do mundo, num clube gigante como o São Paulo, uma projeção enorme de jogar num clube grande, você pergunta para o menino o que ele quer da vida dele, quero ir para a Europa. Pô, o cara tá no São Paulo, né? Esporte de rendimento não é saúde. O esporte de rendimento, ele é lesivo. Se você olhar uma Daiane dos Santos, ela mal anda, mal sobe um lance de escada. O Ronaldo, fenômeno,
são atletas. E o corpo desses caras são levados ao limite, mas devem ser levados ao limite na idade adulta. A gente está fazendo isso na base. E aí, além de não revelar, a gente está fazendo os caras serem pessoas não saudáveis, né? Acontece muito disso, do cara não... do atleta ser treinado errado na base, Muito. na formação, e chega depois que ele não consegue virar, ele vai ter uma vida normal, ele não tem, porque acaba com a saúde dele. Não tem, porque acaba com a saúde dele. Aí a gente já vai pro DM do esporte, aí acaba com a saúde dele. Ele ficou 10 anos da vida dele, dos 10 aos 20 anos jogando só futebol. Ele não sabe fazer uma natação, aí ele tem os 2 joelhos arrebentados. A natação seria bom, mas ele não sabe nadar. Ele vai tentar, mas tudo bem. Aí ele não sabe jogar um vôlei com os amigos. Ele não pode correr no Parque do Povo, que falando aqui para a realidade prudente, porque ele tem lesão. Ele não aguenta estar numa sala de musculação porque ele era xingado, ele tinha que treinar força. Pronto, a gente contribuiu para um cara que ele não vai participar de nenhuma outra atividade física, não virou jogador e é um sedentário. Aí quando a gente brinca da educação física, infelizmente é assim também. Né? A gente, não são todos que têm essa consciência, né? Que a gente tem que fazer o desenvolvimento multilateral do atleta. No Palmeiras, por exemplo, tem uma cartilha que até o sub-13 as crianças têm que jogar em todas as posições, exceto o goleiro. Ótimo, para desenvolvimento motor, até para descobrir qual que é a melhor função tática dele, né? E de aptidão física também. Enfim, quanto mais atividade, melhor em termos de prevenção de lesão e em termos de desenvolvimento de carreira. O Kaká era reserva em todas as categorias que passou no São Paulo. Reserva, foi o melhor do mundo. Ô Marcelo, quando eu comecei a conversar pra gente fazer essa entrevista, agora ainda bem que você falou de educação física, eu lembrei, eu não sou de marcar as coisas, eu vou lembrando no meio do caminho. Cara, o que a educação física na escola interfere na não formação de um atleta, não ser mesmo fora do futebol, no esporte em geral? Como que o cara, assim, às vezes o professor de educação física, você falou, tem casos de professor de educação Sim. física que joga a bola pra cima. Você falou. Eu... Tô brincando. Mas o que isso interfere na não formação de um atleta da ginástica, da natação, do futebol? Rapaz, isso é maravilhoso. É maravilhoso, assim, porque o assunto é rico, mas é triste. Por quê? A gente é o país do futebol, né? Só que a gente é o país do futebol, só que o Uruguai, há alguns anos atrás, é do tamanho do estado de São Paulo, revelou mais jogador que nós, em termos de venda para a Europa, né, profissionais. Então a gente é o país do futebol, que faz mal o futebol e não produz outros esportes. O nosso campeão olímpico, Arthur Zanetti, o pai dele fabricou as argolas para ele. O cara não tinha um lugar para treinar até ganhar a primeira medalha de ouro. E aí o que acontece na escola? O professor joga a bola de futebol para as crianças jogarem. Aqui é ruinzinho, o professor não tem paciência para ensinar, manda sentar e deixa lá o jogo comer. Não ensina um vôlei. O vôlei é para as meninas, já é outra coisa. Discriminação total do menino que gosta do vôlei, da menina que gosta do futebol, já começa por aí. Aí não ensina o basquete, não ensina o handebol. E se não estou falando só do esporte, não ensina os movimentos básicos, remessar, chutar, lançar, dar cambalhota. E aí a gente cresce com uma população focada só no futebol que não é preparada para o futebol. A gente podia ter aqui, entre nós 4, o melhor jogador de rugby do Brasil. Ninguém jogou rugby aqui, estou arriscando, eu não joguei. E se eu tivesse talento? Onde que eu descubro o talento? Na escola. Quem descobre esse talento? O professor. Então, quando eu dou aula na licenciatura também, ele fala, professor, não vou mexer com esporte. E o bacharel fala, professor, esporte escolar? Não, fala pro bacharel. Se você quer ser treinador esportivo, reze pro seu amigo licenciado ser bom. Porque quando esse aluno for para sua escolinha ou for para o seu clube, ele vai ser um cara coordenado, ele vai ser um cara saudável, ele vai ser um cara com poucas lesões, ele vai fazer mais de uma função em campo, porque ele vai ter uma destreza maior, ambidestria às vezes, que não é ensinado, né? Então, e aí, por que o Brasil não é olímpico? O Brasil é um país continental, porque a gente só investe no futebol e investe mal no futebol. Todo mundo quer jogar bola. Eu queria jogar bola, mas sou ruim. Eu forcei para jogar bola, mas sou ruim. Eu poderia ter descoberto um outro esporte na educação física escolar. Então, passa por tudo. Quando a gente falou que o buraco é lá embaixo, é cada vez mais fundo que a gente vai conversar. Né? Ô Marcelo, e agora voltando um pouco para a área de futebol, vocês têm pergunta aí? Era a questão, essa questão de lesão, né? Que você tá ali na beira do campo, e daí o jogador vai lá e cai, né? Tá machucado. Como que é a sua reação ali? Você já olha pro banco? Como que funciona? Tenta contar pra gente um pouquinho essa questão. Vai depender, né, da categoria, mas a gente sempre espera a primeira resposta, né? A primeira resposta, geralmente, quem chega é o massagista. Eu acho que todo massagista deveria ser um enfermeiro ou um socorrista, tá?
Porque a gente tem a figura do massagista, geralmente é um dos mais caricatos do futebol, né? Mas ele às vezes não é preparado para aquilo, mas tudo bem. Aí o médico chega, às vezes o fisioterapeuta, alguns clubes usam o fisioterapeuta, o que eu prefiro também, assim como o enfermeiro, que se o fisioterapeuta se predispor no banco, você pode escolher quem vai fazer a função de massagista. Não é que o fisioterapeuta é massagista, mas ele pode atuar. Mas aí a gente espera essa primeira resposta, se a lesão é grave ou se não é. Se a lesão vai ter que tirar esse cara do jogo ou não, e se essa lesão vai limitar ele no jogo ou não. Aí então a gente espera. Esperou. Tem treinador que tenta forçar, tem treinador que não. Categoria de base, esquece. A mínima dúvida se pode piorar, tira. No futebol profissional, aí já é resultado. Se ainda tem dúvida, quem vai dar a resposta final, eu como treinador, é sempre quem está fazendo o atendimento. Tem condição? Tem. Quer tentar um pouco? Então tenta. Se for um cara muito importante. Agora na base, mínima dúvida, e aí? Ah, não sei, então tira. Base. Profissional? Não sei. Vamos ver um pouquinho? Vamos tentar. Até porque o jogador, quando ele joga lesionado, é comprovado cientificamente que ele pensa tanto na lesão que ele se protege. E ele perde o foco do jogo. Quando o jogador joga, ou que ele se machuca no campo, ou que ele vai com uma leve lesão, que é normal o jogador jogar lesionado, ele pensa muito na lesão e automaticamente ele se defende, ele se protege. E ele às vezes perde um pouco de agressividade em termos ofensivas, de proatividade. Então, minha postura em campo, né, voltando à pergunta, dúvida, tira. Quem vai falar é o fisioterapeuta, é o médico, eu não entendo. Se o cara for extremamente importante, mas não tiver condição nenhuma, paciência, troca. Base, dúvida, tira na hora, tá? E outra coisa, jogador está concentrado ou está fazendo a semana de treino, está lesionado, ele é importante, ele vai arriscar só se ele for muito, mas muito importante. Se você tem um jogador que está lesionado e um que não está lesionado, que é um pouquinho abaixo dele, coloque que não está lesionado, tá? Porque o que está lesionado, por mais que ele tente, ele não vai ter o 100% do foco, né? É óbvio que existem tipos de lesão. Todo jogador joga com dor, eles são acostumados. Mas o que eu quero dizer é que você só vai optar por um jogador que esteja lesionado para jogar se ele for muito fora de série mesmo, tá? Então, a minha postura como treinador é sempre ouvir a classe médica. E, curiosamente, já que a gente está batendo papo, né? Os médicos geralmente são mais reservados. Os fisioterapeutas, tá? É muito bom ter fisioterapeuta, né, que precisa, é indispensável, principalmente em jogo. O fisioterapeuta é que dá o melhor aval, pelo menos para mim, tá? Em termos de continuidade de jogo ou não. O fisioterapeuta ele tem não estou falando que ele é melhor nem pior que médico, depois os caras vão ver, eu estou falando que o fisioterapeuta ele tem um olhar mais funcional do atleta. Ele pode fazer isso que não vai ter problema nenhum. O médico geralmente, porque ele é que é geralmente responsável, um perfil mais conservador, tá? Por isso que o médico também tem que entender de futebol. Né? Como se vai chegar um Messi está lesionado, o médico vai falar, tem que ter 3 semanas fora. O Sheik lá vai ficar louco, né? O pessoal do Paris Saint-Germain, 3 semanas sem jogar. O fisioterapeuta olha, não, é 1 semana. O fisioterapeuta sabe de como, geralmente, por estar junto, por ser mais da funcionalidade, né? Então, por isso que tem que ter bons fisioterapeutas no clube. Mas essa é a minha postura. Primeiro lugar, a saúde do atleta. Se for na base, então, primeiro lugar, né? Se puder chegar antes do primeiro lugar. E no profissional, ver a resposta dos caras. Tanto é que a gente vê alguns casos curiosos, né? Que o jogador é teimoso, né? Como o Álvaro Pereira, quando bateu a cabeça lá, ele quis voltar. O médico falando que não, todo mundo querendo tirar o cara, ele quis voltar. Às vezes o jogador também omite alguma coisa. Até que ponto o jogador tem importância nisso? Assim, eu quero jogar e ponto. Não, o fisioterapeuta está na dúvida, o médico na dúvida, o cara fala, não, eu vou jogar, pro jogo. Então, aconteceu com o William, quarta-feira. Coisas que na hora do campo não dá para você fazer uma avaliação clínica, né? Os fisioterapeutas vão poder explicar melhor que eu. Na hora do campo é coisa bem rápida. Às vezes você precisa fazer prova de função muscular, que não dá pra fazer no campo. Contrai isso, não dá pra você fazer. O cara precisa voltar, o árbitro tem que... Aí você vai na do jogador, principalmente se for profissional. Você vai ter que ir na do cara. Não tô sentindo muito. O William é um jogador experiente. Então você tem que acreditar no cara. Se ele for que dá, vamos observar. Acabou saindo, né? É um prejuízo pro clube, mas principalmente para ele. Ele é um cara que tem que ter essa noção. Agora na base, na hora, tira. Esquece. Quando a gente escreve projetos para base, o enfoque principal é a formação. Mas você joga o campeonato para ganhar. Você coloca na cabeça do menino que é para ganhar. Mas não a todo custo, mas a gente vai competir para ganhar. Porque os clubes, principalmente a base no estado de São Paulo é muito forte. Por que a base no estado de São Paulo é muito forte? Você pega um clube imprudente,
Você pega um clube em Marília, que são cidades menores, mas quando vão jogar Campeonato Paulista, joga com o São Paulo, joga com o Palmeiras. Então o nível da competição é forte. E essa criança, né, criança ou adolescente, ela aprende a competir num nível muito forte. A gente vê em outros estados, principalmente no Nordeste, que os campeonatos estaduais têm 2 meses e o nível é muito fraco. Então a criança também ela não aprende a competir, teoricamente, no alto nível para ela. Mas quando você fala em criar a formação, primeiro olhar para a formação, mas sempre também já fazendo com que ele se acostume que ele vai ter que ganhar no futuro, mas que não vai ser o principal para ele. Mas é importantíssimo isso que você falou, porque senão ele cresce um atleta passivo, ele não tem aquela vontade de ganhar, aquela gana. Isso pode acontecer também. Então é muito difícil, por isso que é difícil trabalhar com a base, por isso que não é qualquer um que pode trabalhar com a base. Aí você pega treinador de base de clube grande, ganhando 5 mil. Eu não sei, eu não posso dizer o salário do Jardine no São Paulo, mas olha o retorno que o Jardine deu para o São Paulo em termos financeiros. Ele devia ganhar mais que qualquer treinador que passou no São Paulo. Tanto de jogador que ele revelou, ele foi o treinador que mais deu lucro para o São Paulo. E esse cara provavelmente não ganhava igual o treinador do profissional. Mas excelente apontamento. Você conciliar a formação com a competição. Você vai ter que ensinar ele que aquilo que eu falo para os meninos é uma dualidade, né? Jogue como se fosse o último jogo seu, mas saiba que amanhã tem outro. Então ele vai... mas tudo bem, se acontecer alguma coisa aqui eu estou no processo de formação, mas lá vai, tá? É difícil trabalhar isso. Ele fica, realmente, excelente a pergunta sua, muito boa. Ele fica na dúvida, né? E você também fica na dúvida. Você não pode ser também muito frouxo, frouxo em termos de segurar a rédea do seu elenco e cobrar resultado. Você tem que ser um cara firme nessa questão, mas sempre deixando claro que o processo é o formativo. O que difere muito um clube grande, no Brasil mesmo, né, de um pequeno, é a individualidade biológica. O clube grande tem uma comissão enorme, nutricionistas, não nutricionistas, psicólogos, né, tudo no plural, preparadores físicos, fisiologistas, e aí cada jogador é visto como um ser único, como deve ser. E aí a dieta para ele é perfeita para ele, para o gasto energético dele, para o biotipo dele, para a posição dele no campo que ele faz, a ação que ele faz. O que resulta, aí você pega num clube do interior, é um preparador físico para um grupo de 30 atletas. É igual na academia. Você vai colocar uma academia aberta ou um cara que vai com o personal? O cara que vai com o personal vai evoluir melhor. E esses atletas de clube grande, eles têm o quê? Um aporte melhor de logística, então eles dormem mais, eles dormem melhor. E eles se alimentam melhor, e eles têm uma logística de treino melhor. E a tríade do treinamento qual que é? Treino, alimentação e descanso. Quer mais que o Cristiano Ronaldo fazendo isso? Então a alimentação ela é totalmente pertinente, tanto em rendimento, quanto em prevenção de lesão, tá? O tipo de alimentação que você faz, ela vai interferir diretamente também na prevenção de lesão, além da sua performance, né? Porque a gente só pensa em performance, mas a gente tem que pensar também, além da performance, evitar a lesão, porque daí eu consigo manter essa performance mais tempo. O Cristiano Ronaldo é o cara que não se machuca. Há 3 anos atrás ele ficou puto porque ele tem que ficar fora 10 jogos do ano, porque não sei se foi quem foi, se foi o fisiologista dele, não sei, alguém do staff dele falou que ele precisava folgar 10 jogos. O cara queria jogar todos os jogos do ano. O cara não machuca. Ou metodologia de treinamento. O Flamengo do Jorge Jesus. Era quarta e domingo, todos os titulares. Periodização tática. Físico, técnico e tático no mesmo treinamento. E aí o que acontece? Pode continuar. E o que acontece? Os caras treinam de forma densa. É 1h30. E aí, eles vão embora, dormem, se alimentam bem. O que acontece nos outros clubes? O cara vem de manhã, musculação, fica lá no clube, moscando. Aí vem, faz um tático parado, né? E depois chuta a bola pro gol. Estou inventando. O cara vive no clube, o cara não tem tempo pra nada. Lá os caras têm tempo. Aí o atleta é um ser social, o atleta tem mais descanso, que é o descanso que faz o reparo, e o cara rende mais. É isso que eu falo no curso também. Os caras treinam metade do que a gente, não corre o dobro. Quase o dobro que a gente. Como que você explica pra mim? Você trabalhar metade e ganhar o dobro que eu. É bom, né? É isso que acontece com os caras. Eles treinam metade e correm o dobro que a gente. Alguma coisa a gente tá fazendo errado. Professor, eu ia te perguntar uma coisa sobre o futuro do futebol, cara. Recente a FIFA tentou testar algumas novas regras, alguma coisa nesse sentido. O que você acha que pode mudar o dinamismo do futebol? O Covid já veio, a substituição já mudou muito. Segundo tempo do futebol já é outra coisa hoje em dia.
Você acha que tem mais coisa que possa evoluir? A regra de poder sair jogando curto, tiro de meta, já aumentou o bloco de marcação, né? Já dificultou e já modificou a forma, ficou um jogo com menos lançamento, um jogo, nesse ponto, o ataque, a equipe que está pressionando, porque ataque é quem está com a bola, né? Se o goleiro for sair de tiro de meta, ele é atacante. Mas a equipe que está jogando, ela vai trabalhar passos mais curtos, mas força mais a parte física de quem faz pressão. Então o jogo, ele está indo para um caminho mais que a gente chama anaeróbio, de mais potência. É normal, desde a década de 60, 70, 80, aí veio a seleção de 74 da Holanda, que provou isso, né? Mas agora, essa regra da saída curta do tiro de meta, e principalmente essa regra das 5 substituições, deixaram o jogo mais anaeróbio. O que é mais anaeróbio? É mais potência. Porque antes eu tinha só 3 substituições e 11 jogavam, ou seja, 8 iam começar e terminar. 8 começam e terminam, então esses caras precisam de resistência aeróbia. Eles precisam ter resistência e, ao mesmo tempo, potência. É difícil você ter resistência e potência. O que decide o futebol hoje em dia? Potência. E aí essa regra de 5 substituições faz com que eu tenha 5 atletas mais, teoricamente, potentes. Então o jogo está ficando cada vez mais anaeróbio, mais força, mais sprint. Outra coisa, as arenas diminuíram o tamanho do gramado, padronizaram. A grama ficou mais baixa, a bola teoricamente mais leve, o material que você usa mais leve. Tudo isso, mais pessoas próximas da bola, porque o campo diminuiu, mais gente próximo da bola. O que acontece? Mais choque. Então o futebol está caminhando, inevitavelmente, não é porque gosta ou não gosta, para o lado da força e da potência. É isso que está caminhando. Outras regras, né? Por exemplo, queriam colocar o lateral com o pé. Outra coisa que vai dificultar muito as transições também, porque toda hora vai ter bola longa, aí vai mandar zagueiro, aí o cara vai ter que transitar para cá. Vai mudar de novo, aí pode ser que fique um pouquinho mais aeróbio, porque o jogo pode ser um pouquinho mais lento, embora o cara queira dar o tiro, vai ficar toda hora dando tiro, vai modificar um pouco. Mas eu creio que está caminhando para esse aspecto de força e potência. Aí que os românticos ficam, putz, né, da vida, pé da vida. Mas existe sim lugar para talento. 1 a 1, quer mais talento que 1 a 1, quando ir em espaço fechado, aí que vai aparecer mais talento ainda. É no espaço fechado que 1 a 1 vai resolver. No futebol que só tem linha, o cara que rompe a linha é o cara. Se tivesse ali um treinador pudesse pedir um tempo, se dizer que eu tivesse uma regra de pedir um tempo, você acha que ajudaria, como se fosse futsal, você pode pedir um tempo? Acho que ajudaria porque os treinadores atuais, eles são muito bons. Então eles conseguem passar e modificar alguma coisa de forma mais clara. Eles conseguem ir na beira do campo, conversando, mas seria de mais claro. E aí contribuiria ainda mais para essa parte anaeróbica que a gente está discutindo. Porque o jogo ia ficar um pouquinho mais pausado, esses caras iam descansar, iam recuperar a potência dele, né, que é o ATP, para dar novos estímulos de força. Tá? Então era outra coisa que contribuiria tanto para o aspecto tático, eu acho bacana isso. Não ficar parando, mas uma pausa é boa, seria boa, independente do tempo, né, da desidratação. Então você não concorda com uma das mudanças que testaram o 30 minutos pausado? 2 tempos de 30 se fizer isso, aí vai descambar mesmo pro anaeróbio. Aí vai ter até métodos de jogar o futebol, de você forçar uma parada e pra galera recuperar. Porque o futebol, assim, quando a gente para, a gente tem um processo que chama ATP-CP, né? De creatina. Se você para, esse processo de recuperação é um pouquinho mais rápido. Isso é o que acontece no futsal. Então, se eu tenho um time muito potente, o que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo pausa toda hora, falta toda hora, ou se eu sofrer falta, eu vou ficar parando para dar mais tempo de recuperar. E a hora que a bola rolar, potência. Aí o jogo ia ficar um futsal maior. Futsal de 11. Exato. Então, se os caras já não gostam que está tendo um aumento de força, né, os não românticos, aí que iam ficar pé da vida mesmo. A Conmebol soltou uma nota aí, que a gente até fez uma postagem, falando sobre o intervalo de 25 minutos. Porque quer fazer igual o Super Bowl, tem um show e tal. Uhum. E a gente colocou alguns pontos positivos e negativos, deixou pra galera comentar lá. O que você acha desse 25 minutos? Você acha que atrapalharia, aí é ruim porque daí teria que ter mais um aquecimento ali de volta, os jogadores já estão acostumados com 15 minutos, e logo numa final ter 25, você acha que ia ajudar ou atrapalhar? Eu particularmente acho que atrapalha muito do aspecto fisiológico. Eu não vou ser o cara mais indicado para falar, e a gente precisa de um fisiologista, né? Tanto é que quando eu trabalho sempre, eu peço sempre um fisiologista para ele explicar. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu entendo, essa pausa muito grande, ela não é benéfica pro atleta. Inclusive, vocês que são do DM do futebol, né? Quando o jogador ele para por muito tempo, e se for uma pausa passiva, que a gente fala parada, a gente tem o acúmulo de ácido. O ácido, ele acumula no músculo e por ficar parado,
ele não teve a remoção. Como que você remove o ácido? Com movimentos leves, um trotezinho, uma caminhada, ou então já voltando no estímulo rápido. Quando é 15 minutos, tranquilo, esse ácido ainda não acumula muito, mas 25 minutos é aquela sensação depois do treino. Quando vocês vão na academia, vocês correm, 15 minutos vocês estão de boa, mas 25 minutos depois você começa a sentir o quê? A perna pesada, geralmente é o ácido. Esse jogador voltando, se ele tiver em excesso de acidose, o padrão motor dele muda. O chute dele fica mais pesado, a corrida fica mais pesada e a chance de lesão é maior. E eu vejo que 25 minutos de intervalo, além de ficar monótono para o torcedor, porque o torcedor de futebol é diferente do futebol americano, né? Desculpa. A gente que é apaixonado, eu sei que o futebol americano é um esporte bacana pra caramba. Mas a gente quer ver bola rolando. Tanto é que quando você vai no estádio, no intervalo, você não vê a hora de voltar o jogo. Mas o cara fala que é porque não tem um show. Mas para quem vai ver um show, a gente não curte show. O nosso show é futebol. Então, além de atrapalhar a dinâmica do jogo, eu acho que vai aumentar o índice de lesões e vai prejudicar ainda mais os atletas. E vai ficar pior para o espetáculo, né? Essas são as minhas ponderações a respeito dessa possibilidade aí de troca de regra. Mas o treinador ainda define muita coisa num clube de futebol? Eu acho que assim, as responsabilidades são divididas, né? O treinador quando tem uma equipe dessas, ele se sente mais seguro para tomar a decisão, porque a decisão dele vai ser mais certeira, mas a palavra final sempre é dele, né? O fisiologista vai falar, tais jogadores estão disponíveis, tais não estão, esse pode fazer tal coisa, e se ele souber fazer essa leitura, ele vai poder tomar a decisão dele melhor. Aí o que acontece? Se você é um cara que não conhece o mínimo das outras áreas, você vai se deixar levar pelo que os outros falarem. Se o fisiologista falar, esse cara não vai aguentar, por que esse cara não vai aguentar? O treinador tem que ser crítico. Por quê? Ele aguenta quanto tempo? O que ele pode fazer? E se eu usar ele em outra função? Ele consegue? Tá? Então, a palavra final ainda é do treinador. Só que agora ele tem um respaldo muito maior. Mas é ele que escala, é ele que vai fazer a plataforma tática, as variações, a forma que ele quer que o time jogue, se é ativo, se é reativo, se é propositivo, como que vai ser o modelo de transição, se vai ser transição rápida, se não vai ser transição, se ele vai fazer rodízio de jogador, como que o treinador fala se vai querer fazer rodízio de treinador. O rodízio de treinador é feito de jogadores, perdão. O rodízio de jogador é feito de duas formas. Ou por desgaste físico ou por controle de elenco. Se o cara tem um elenco recheado de estrela, ele tem que rodar os caras porque, senão ele vai ter problema no vestiário. Então, ele tem muita tomada de decisão ainda, né? Então, embora a ciência dê um aporte para ele, ela só vai fazer com que ele erre menos, né? E ao mesmo tempo que ele vai errar menos, ele também tem que se especializar cada vez mais um pouquinho na outra área para saber se ele não está sendo enganado, se ele pode confiar, né? Eu falo isso para os meus alunos, se você tem um preparador, até para os meus atletas. Eu ensino algumas coisas de fisiologia para os meus atletas, e tem aula às vezes. Fala assim, se você pega um preparador físico que faz tal alongamento, que não existe mais, algumas coisas arcaicas, não faça. Finge que está fazendo, por incrível que pareça. Por quê? Esse preparador físico não sabe. Se você é um treinador, viu o preparador físico trabalhando de forma errada, o que você vai fazer? Opa, parceiro, sinto muito, mas você não pode trabalhar aqui. Então ele acaba tendo, por um lado, uma maior segurança, se os caras forem bons, só que, por outro lado, a responsabilidade maior, porque ele vai gerir uma equipe transdisciplinar que ele não tinha antes, né? Mais ou menos isso. Acho que